Nós estamos caminhando aí na carta de Paulo aos Efésios, olhando aqui então os desdobramentos que Paulo já havia mencionado, né? A partir aí do capítulo 4, ele vai trazendo então algumas questões práticas que nós devemos vivenciar em nossa vida, uma vez que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, os versos 26 e 27, mesmo assentados, mas com toda a reverência, vamos ler a uma só voz a palavra de Deus. Leamos. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora, Senhor. Te damos graças, ó Pai, por tua misericórdia, por tua palavra, Senhor, que certamente fala ao nosso coração. E é isso que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, de maneira misericordiosa e graciosa sobre as nossas vidas, falar-nos, ó Deus, ao nosso coração. Tira tudo aquilo que impeça, Senhor, nós ouvirmos a tua palavra, mas que possamos recebê-la toda, Senhor, vinda do Senhor. Assim nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certamente nós estamos entrando aqui num terreno perigoso. A ira, juntamente com a mentira, que o apóstolo Paulo fala aí no verso 25, é um pecado que normalmente a gente considera como sendo algo irrelevante ou inofensivo. Se a gente tem essa ideia a respeito tanto da mentira como da ira, nós estamos completamente enganados. A mentira, ela pode separar pessoas e ela pode inclusive dividir uma igreja toda. A ira também pode fazer isso. Robert Jones, em seu livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, ele afirma o seguinte: a ira é um problema universal, prevalecente em todas as culturas e vivenciado por todas as gerações. Ele vai dizer o seguinte: ninguém está livre de sua presença e nem imune ao seu veneno. Ela impregna cada pessoa e azeda nossos relacionamentos mais íntimos. A ira é um aspecto garantido de nossa natureza caída. E ele acrescenta no final: infelizmente isso é verdade até mesmo nos lares cristãos e nas igrejas. Lidar com a ira é exatamente algo extremamente difícil, porque muitos de nós não vemos a ira como um pecado. Nós muitas vezes queremos justificar a ira, ao invés de vermos ela como um pecado de fato a ser confessado e a ser deixado. Por isso não deve nos surpreender aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo coloque a ira dentre esses pecados que ele vai mencionando aí, e de que devem ser abandonados por aqueles que se revestiram do novo homem. Paulo é conhecedor da natureza humana. E ele sabe exatamente que nós podemos passar de uma ira justa, que eu vou falar daqui a pouco, para uma ira pecaminosa. Então vamos dar uma olhadinha aí nos versos 26 e 27, e vamos ver então os ensinos que o apóstolo Paulo traz para nós. Eu já mencionei então agora há pouco, que o apóstolo Paulo então fala sobre uma ira santa. Veja aí que ele começa o verso 26 falando exatamente isso, né? Irai-vos. O verbo que é traduzido aí para nós como irai-vos é isso mesmo, ira. Ele tem esse sentido de ficar furioso. É o mesmo que ficar zangado por algo. E o texto aqui para nós parece meio curioso, não é verdade? Será que de fato o apóstolo Paulo está dizendo que você pode ficar furioso, você pode ficar irado por algum motivo? Será que nós precisamos de alguma interpretação complementar para talvez desviar o foco que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? A verdade, irmãos, é que o apóstolo Paulo está querendo dizer isso mesmo. Que você pode irar-se por coisas que são justas. Paulo está citando aqui o Salmo 4, verso 4. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Se você voltar lá para o Salmo 4, verso 4, você vai ver que o contexto ali é exatamente esse. É um apelo do rei Davi para que os perversos deixem os seus caminhos e se convertam e confiem no Senhor.
Aqui Paulo então está fazendo o mesmo apelo. Ele está dizendo então que os crentes, agora então que foram despidos do velho homem, revestidos do novo, eles passem então a uma prática de vida que seja coerente com a sua fé. Por isso então, irmãos, nós podemos afirmar com toda certeza que a ira em si mesmo, ela não é algo pecaminoso. Veja, por exemplo, que a Bíblia vai afirmar no Salmo 7, o verso 11, eu espero que você não se assuste com aquilo que eu vou ler aqui, mas ali o salmista diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então notem que a ira, inclusive, é ligada à própria essência de Deus, à pessoa de Deus. Quando você vê, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, ele fica indignado com os fariseus, naquela ocasião, então, em que aparece um homem de mão ressequida, e os fariseus então dizem que Jesus não pode curar aquele homem, porque está no dia de sábado. Marcos, então, capítulo 3, o verso 5, vai então registrar a indignação do Senhor Jesus. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão, estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Então nós podemos dizer, irmãos, que a ira, ela é santa quando nós nos indignamos contra o mal e contra o pecado. A ira é santa quando nós odiamos a injustiça, a banalidade religiosa, o declínio moral, a opressão dos pobres e as guerras. A ira santa, ela se dá quando nós nos indignamos com a corrupção política de todos os lados. Quando pessoas inocentes são julgadas injustamente, quando mais e mais aumenta a desigualdade social. A ira é santa quando nós nos indignamos contra homens que se dizem pastores do rebanho de Deus, mas usam então os recursos do rebanho de Deus para o seu enriquecimento pessoal. Quando esses líderes evangélicos estão, por exemplo, metidos em esquemas de corrupção e até mesmo crimes sexuais, dentro e fora da igreja. Então existe uma ira que ela é santa, ela é justa, ela é justificável. Por exemplo, eu não sei o que você sente quando você assiste ao noticiário, e você então ouve ali pessoas sendo assassinadas sem nenhuma chance de defesa. Quando pessoas são presas e ao invés de estarem cumprindo algum tipo de pena exatamente pelo crime que cometeram, elas estão soltas e cometendo os mesmos crimes. Se tudo isso então que eu acabei de mencionar para você não lhe causa uma certa indignação, então é hora de talvez nós repensarmos de fato a respeito do nosso cristianismo. Embora nós vivamos num mundo caído, isso não quer dizer que nós devemos aceitar tudo que está ao nosso redor como algo comum. Isso significa, irmãos, que o nosso problema, então, está em relação à ira, de forma dupla. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, ou seja, quando nós nos iramos pelas razões erradas, ou quando nós deixamos de ficar irados com a devida frequência pelas razões certas. Isso quer dizer que nós muitas vezes não nos iramos, porque talvez nós estamos acostumados com a corrupção, nós estamos acostumados com a pobreza, com a moral pervertida, nós nos acostumamos então de vermos informações a respeito de lares que estão sendo destruídos, nós nos acostumamos com notícias de igrejas que se dividiram, com pessoas que não são comprometidas com a verdade. Nós então nos acostumamos muitas vezes até mesmo com a nossa complacência, com a nossa hipocrisia, com os nossos pecados de estimação. Nós então chegamos a achar, irmãos, que é normal nós vivermos num mundo arruinado pelo pecado. Nós muitas vezes não nos causa tristeza e preocupação com coisas que de fato deveriam nos incomodar. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo começa dizendo. Existe uma ira que é justa, existe uma ira que é santa, existe uma ira que é justificável. Além disso, então, ele vai dizer, obviamente, que existe uma ira que é pecaminosa. Ele diz aí, irai-vos e não pequeis.
embora a gente possa se irar de uma certa forma, ele diz então que existe uma ira que é pecaminosa. Veja então aqui, irmãos, que nós estamos diante de uma questão difícil. Veja então como a linha que divide uma ira santa de uma ira pecaminosa, ela é fina, ela é tênue. Se por um lado, então, nós podemos cair no erro de nunca nos indignarmos por nada, acharmos tudo normal, por outro lado, nós podemos, de fato, ultrapassar o limite e pecar. Irar sem pecar é tão difícil como seguir a verdade em amor. Exatamente porque a nossa tendência é ir para um lado ou ir para o outro. Ou nós simplesmente iramos de um lado, ou nós simplesmente nos conformamos. Ou do outro lado, então, nós falamos simplesmente a verdade sem amor, ou simplesmente a gente faz o contrário, né? Nós queremos seguir o amor sem a verdade. Mas veja então que nós podemos fugir dessa cilada. Primeiramente, então, nós devemos nos tornar pessoas, nós não podemos nos tornar pessoas temperamentais. Exatamente isso, né? Nós não podemos continuar cometendo os mesmos pecados, é o que Paulo está dizendo aqui. Nós recebemos uma nova vida, nós nascemos de novo. Ele vai dizer então, nos versos 20 e 21, mas não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Além disso, eu vou falar um pouquinho disso mais adiante, nós não devemos nos irritar facilmente. Veja aqui 1 Coríntios capítulo 13, o verso 4, Paulo, entre as descrições que ele faz do amor, ele vai dizer que o amor não se exaspera. Na nova versão internacional, ela traduz que o amor não se ira facilmente. Tiago vai dizer que a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E a pergunta então que nós devemos nos fazer, irmãos, é exatamente isso. Como nós nos comportamos quando nós somos contrariados? Como nós nos comportamos quando os nossos planos dão errado? Como nós reagimos quando nós enfrentamos dificuldades nos nossos relacionamentos? Então, Paulo vai dizer que há uma ira que ela é pecaminosa. Terceira coisa, então, que o apóstolo menciona, ele diz no verso 26 que nós não devemos dormir com a ira. Ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Há uma questão aqui importante que eu preciso mencionar para os irmãos. Prestem atenção. A palavra que aparece aí como ira, no verso de número 26, no início, né? Irai-vos. Não é a mesma palavra que aparece aí no finalzinho do verso 26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A primeira palavra, então, que aparece no início do verso 26, irai-vos, ela está mais relacionada a alguém que, no momento X ou no momento específico, ela se ira, ela se exaspera. Ela então põe para fora a sua raiva, ela põe para fora então a sua indignação de maneira pecaminosa ou não. A segunda palavra que aparece aí então como ira, preste atenção, ela é mais perigosa, porque ela poderia ser traduzida como rancor. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele afirma então que esse tipo de ira, esse segundo tipo de ira, significa que a pessoa está determinada a mostrar rancor, a procurar vingança e está absolutamente resolvida a consegui-la. Ele vai dizer assim, essa ira passou a ser parte integrante da pessoa, é mau temperamento, é condição permanente. A pessoa fica amarga, cheia de ódio e determinada a manter-se rancorosa. Isso significa, então, meus irmãos, preste atenção, que mesmo aquela pessoa que não externaliza a sua ira, ela peca, então, da mesma forma. Porque, embora ela não manifeste imediatamente a sua indignação, ela não externalize a sua raiva, a sua ira, quer seja ela justa ou pecaminosa, mas ela agasalha no coração essa ira. Aqui nas palavras do apóstolo Paulo, então, ela vai dormir com essa ira.
Essa ira, então, pecaminosa, não manifestada, mas levada ao leito, ela toma conta, então, dessa pessoa, de tal maneira que essa pessoa, então, passa a ser indiferente. Ela começa a atacar o outro indiretamente. Ela deseja vingança, e isso ela faz sem alterar o tom de voz. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que a ira pecaminosa, da qual ele afirma então que não se ponha o sol sobre a vossa ira, ela não acontece somente naquelas pessoas que a gente considera como esquentadinhos, né? Pessoas mais nervosas, pessoas que não conseguem segurar a sua ira, que põem para fora aquilo que pensam, mas também naquelas pessoas que se tornam indiferentes, mal-humorados, irônicos, e que vão destilando pouco a pouco a ira que já tomou conta do seu coração. Então, o ponto do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, é que nem a ira santa, nem a ira pecaminosa, ela deve então ser levada ao nosso leito. Mesmo aquela ira que a gente não manifesta, mesmo quando a gente tem vontade de responder, mas não responde, mas nós levamos para a cama, nós dormimos com essa ira, e essa ira então começa a fomentar o nosso coração. Ela é velada, ela é oculta, ela é guardada, mas ela consome, ela machuca, da mesma forma daquele que então explodiu, colocou para fora então a sua ira. Então isso é muito perigoso, a maneira como Paulo então está colocando aqui diante de nós. E finalmente, percebam que o apóstolo Paulo vai dizer que essa ira pecaminosa e o diabo andam juntos. Ele vai dizer no verso 27, nem deis lugar ao diabo. O que Paulo está querendo dizer com isso, meus irmãos? Ele deseja então nos ensinar que essa ira então, ela abre portas, ela abre oportunidades. Como diriam os pentecostais, né? Abrem brechas nas nossas vidas para que o diabo atue. E esse ensino, então, é extremamente importante, porque nós muitas vezes nos esquecemos que o diabo está interessado nos nossos relacionamentos. Ele está de olho, então, como nós nos relacionamos. O diabo, então, ele está pronto para colocar lenha na fogueira, para alimentar o ódio do nosso coração. Então, quando nós damos lugar à ira pecaminosa, nós não apenas deitamos com a ira pecaminosa, mas nós chamamos o diabo para ninar o nosso sono, para cantarolar à noite conosco. O diabo, irmãos, então, é uma criatura sagaz. Ele não apenas é o pai da mentira, como nós vimos na semana passada, mas ele é astuto e oportunista na ira. Ele pretende dificultar a reconciliação, impedir o perdão e lutar contra o amor cristão. Nesse sentido, então, comentando esse texto, João Calvino vai dizer o seguinte: a intenção de Paulo era que nós puséssemos em guarda para que Satanás não tomasse nossas mentes, como um inimigo que toma posse de uma fortaleza e faz o que bem lhe apraz. Sentimos todos os dias quão incurável é a doença do ódio prolongado, ou pelo menos, quão penoso é curá-lo. E não é verdade isso, irmãos? Quantas pessoas estão escravizadas pelo diabo porque deram lugar à ira? Odeiam seu pai, sua mãe, brigaram com o irmão e passam anos sem se falarem, brigam com um colega do trabalho. Quantos casais sofrem por causa da ira, da raiva não resolvida e agasalhada no coração? Quantos adultos crescem e descobrem que ainda precisam perdoar os seus pais? Quantos irmãos na igreja sofrem com isso também? Dormem com raiva, estão amargurados e passam a odiar a igreja. Quantas pessoas deixaram o convívio da igreja porque se iraram, não resolveram as suas questões, endureceram o seu coração e deram a oportunidade ideal para que o diabo pudesse então atuar nessa situação. Por isso Paulo está dizendo, cuidado com a ira pecaminosa, porque ela dá lugar ao diabo. O diabo atua exatamente nessas questões. Ele entra então para trazer divisões.
E nós precisamos então nos atentar para essas verdades que o apóstolo Paulo coloca diante de nós. Meus irmãos, ainda que a ira seja um sentimento legítimo, todos nós podemos cair em uma ira pecaminosa. Todos nós estamos sujeitos a isso. Seja por algo que fazem conosco, seja por uma situação que acontece ao nosso redor. A ira é como um fermento que começa pequena. É possível então que comece até mesmo com um motivo justo, mas se ela não for cuidada, ela leveda todo o nosso ser. Nós ficamos amargos, nos tornamos rabugentos e cínicos, dormimos e acordamos de mau humor. Nós podemos dizer que a ira é como uma erva daninha. Ela começa então como uma pequena planta, mas ela vai tomando conta de tudo, ela sufoca os frutos que nós podemos produzir. Assim como uma erva daninha, ela precisa e deve ser arrancada o mais rápido possível. Paulo diz então que a ira é uma porta aberta para o diabo. Ele tem interesse quando nós nos iramos, quando o nosso coração está cheio de ódio, de raiva. Ele está interessado então nesses sentimentos do nosso coração. Nas palavras do pastor William Hendrickson, ele diz assim: o diabo rapidamente aproveitará a oportunidade para mudar a nossa indignação, seja justa ou não, em mágoa, em rancor, em fermento de furor, em resistência ao perdão. Infelizmente, meus irmãos, a ira pecaminosa é um pecado que todos nós podemos cair. Eu mesmo já caí nesse pecado, irmãos. Já me irritei além da medida. Já pequei contra Deus, contra pessoas, deixando que a minha ira fosse além da proporção aceitável. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que Deus tenha misericórdia de mim e me ajude então a enfrentar esses problemas, esse pecado da ira no meu coração também. Diante disso, então, como nós podemos colocar essas verdades em prática? Primeiramente, então, entendendo que a ira ela pode ser pecaminosa. Nós vimos aqui que há um momento que a ira pode ser justa, mas assim como a mentira, a ira pecaminosa ela pode trazer estragos grandes. A ira pode desfazer amizades de longa data, pode deteriorar a relação conjugal, pode machucar os filhos e destruir relacionamento entre irmãos da igreja. Isso envolve, irmãos, que nós precisamos admitir a nossa ira, a nossa raiva, o nosso ódio, o nosso descontrole, para que ela não se manifeste de maneira destrutiva. Em outras palavras, nós devemos confessar e se arrepender. Nós devemos tratar a ira como ela é, um pecado do qual nós devemos abandonar. Somente então a nossa confissão é que vai limpar a nossa consciência, que vai abrir caminho então para a nossa cura espiritual. É isso que 1 João 1,9 promete. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nesse sentido, irmãos, eu recomendo que você não justifique a ira pecaminosa. Simplesmente diga: eu errei, eu pequei, eu fiz algo que foi além da conta. Simplesmente diga: olha, me perdoe. Peça perdão a Deus, ao invés de tentar justificar essa sua ira pecaminosa. Segundo lugar, ore e busque orientação. A oração, então, é uma prática fundamental para nós lidarmos com a ira. Nós devemos, então, lidar com isso, levando isso diante de Deus, buscando a sua orientação, buscando para que Deus, então, nos ajude a lidar com essas emoções de maneira correta. Medite na palavra de Deus. Ela ajuda então a nós moldarmos as nossas atitudes, as nossas reações. Ela traz orientações de como nós devemos então enfrentar as dificuldades, como nós devemos então ter graça, paciência. O Salmo 119, o verso 11 diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Certamente esse versículo também se aplica ao pecado da ira. Nós precisamos, então, conhecer a palavra de Deus para que nós não pequemos contra Deus. Além disso, nós devemos cultivar a humildade e a paciência. Como Paulo descreve aqui,
nós devemos então remover as coisas do velho homem e nos revestir do novo homem. Se antes então nós nos irávamos, se antes então nós dávamos vazão aos nossos sentimentos, nós precisamos então, a partir disso, pela graça de Deus, praticar a humildade e a paciência. Lembre-se então de que nós somos novas criaturas em Cristo. Lembre-se de que nós não somos mais escravos do pecado. Ainda que a ira apareça, ainda que a ira nos tente, nós não somos mais escravos da ira. Nós somos livres, então, em Cristo Jesus, pela sua graça, para que nós possamos, então, vencer o pecado da ira. Além disso, então, você deve buscar a reconciliação. Então, se você sabe que pecou contra alguém, você deve reconciliar-se primeiramente com Deus, através da confissão, e buscar, então, reparar o dano ao irmão ofendido. Lembre-se novamente, irmãos, que o diabo se beneficia da discórdia e da amargura. Por isso, então, mais uma vez, cuidado com a ira pecaminosa. Cuidado para que você não agasalhe no seu coração raiva das pessoas, comentários às escondidas, que podem alimentar a sua alma e podem fomentar ainda mais os momentos da ira, da raiva, do ódio. Tiago vai dizer: todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Paulo vai dizer, lá em 1 Timóteo 2, os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Aqui mesmo Paulo vai dizer, longe de vós, toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. E finalmente, meus irmãos, quando nós tratamos dessa questão da ira, nós precisamos então deixar a ira sob os cuidados de Deus. E certamente, irmãos, isso é um desafio para cada um de nós. Quando somos atacados, quando somos injustiçados, quando somos maltratados, o nosso desejo imediato então é de retribuir na mesma medida, é pagar com a mesma moeda, é não levar desaforo para casa, é retrucar, é dizer o que você pensa, é dizer certas verdades, mas lembre-se do Senhor Jesus Cristo. Pondere os direitos que Jesus tinha de ficar irado, mas considere como ele suportou a cruz como um exemplo de longanimidade. 1 Pedro vai dizer sobre isso, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Lembre-se também que em Cristo Jesus você tem sido perdoado completamente dos seus pecados. Quanta misericórdia Deus tem demonstrado por nós, não é verdade? Todos os dias, diariamente, a cada manhã, Deus tem sido misericordioso e tem sido gracioso. Paulo, eu já falei sobre isso aqui, ele diz, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Também devemos nos lembrar do Senhor Jesus, porque ele suportou a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Ele sofreu no corpo e na alma o castigo de Deus em nosso lugar. E por fim, meus irmãos, lembre-se de que Deus em Cristo julgará a causa justa e acertará as coisas da melhor maneira que eu e você podemos fazê-lo. Ainda que nós sejamos injustiçados, maltratados, caluniados, ofendidos injustamente nesta vida, Cristo Jesus, o reto juiz, trará à luz todas as coisas e dará a cada um segundo as suas obras. Ainda que a nossa ira seja justa, ela não pode ser completa nessa vida, meus irmãos. Somente o Senhor Jesus Cristo, então, somente nele, tudo será colocado em pratos limpos. O próprio Senhor Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão
fartos. Lembre-se então, meus irmãos, que Jesus julgará a todos em justa medida. Paulo vai dizer em Atos 17, o verso 31, porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Entregue a sua ira diante de Deus. Entreguemos então a nossa raiva, o nosso desejo de vingança, o nosso desejo então de retribuir. Entreguemos isso a Deus, para que no tempo oportuno então Ele traga à luz todas as coisas. E certamente na consumação dos séculos, Ele trará a justa medida, a justiça perfeita, quando Ele for julgar cada uma das nossas obras. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nessa noite, Senhor, por tua palavra. Pedimos a tua graça mais uma vez sobre nós, que o Senhor possa falar ao nosso coração, transformar as nossas vidas segundo o teu querer. Sobretudo, Senhor, que tu tires de nós a ira pecaminosa, essa ira, Senhor, que não traz frutos, essa ira, Senhor, que dá lugar ao diabo, que muitas vezes quebra os nossos relacionamentos. Senhor, a começar de mim, a começar em mim, que o Senhor possa transformar cada um dos corações aqui presentes. Assim, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e oramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.